Oi, tudo bem? Nós vamos falar hoje a respeito da palavra de Deus, que está em 2 Samuel, o capítulo 11, e a Bíblia, essa aqui, ó, tá dando para você perceber, é a Bíblia de Jerusalém, edição Paulus. É uma edição revista e ampliada. Esta Bíblia que nós vamos estar meditando hoje. Tá certo? Então, Deus vai falar conosco, e o título dessa mensagem nós vamos estar falando subordinado ao seguinte título: segunda campanha amonita, o pecado de Davi. Então Deus vai falar conosco através da sua palavra, que já fora revelada, tá certo? Então a nossa vida, ela sempre vai nos trazer algo da parte de Deus. Se você assim crê, né, que Deus pode estar falando com você através da sua palavra, tá certo? E diz assim a palavra de Deus ao nosso coração: no retorno do ano, na época em que os reis costumavam fazer a guerra, Davi enviou Joabe, e com ele seus servos e todo Israel. E eles massacraram os amonitas e sitiaram Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Né? Davi ficou em Jerusalém. Por que ele ficou em Jerusalém? A Bíblia vai nos trazer alguns ensinamentos, porque nós não devemos omitir algumas coisas, omitir o nosso chamado. Continuando no versículo 2, aconteceu que numa tarde Davi levantou-se da cama, pôs-se a passear pelo terraço do palácio, e do terraço avistou uma mulher que tomava banho. E era muito bela a mulher. Davi mandou tomar informações sobre ela. Davi mandou tomar informações sobre aquela mulher. E lhe disseram: ora, olha para você ver a resposta que Davi recebera. E às vezes nós não entendemos. Ora, é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi enviou emissários que a trouxessem. Ela veio ter com ele, e ele deitou-se com ela, que tinha acabado de se purificar de suas regras. Depois ela voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Estou grávida. Então, já começou aqui a consequência de algo que começou errado. Mas que Deus tenha misericórdia de mim, de você. Você que está vendo ou ouvindo, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Em nossas decisões, às vezes precipitadas, né? Tomar posse daquele que não nos pertence. E às vezes tem detalhes na nossa vida que tira a nossa atenção, que quer roubar a nossa atenção. Aí eu chamo a atenção aqui para esse vídeo. Esse aqui é um fundo artificial que eu estou testando aqui, né, porque nós ainda não temos um estúdio profissional, mas vamos focar na palavra, não nos detalhes, vamos focar na palavra.
O importante aqui é a palavra. Então Davi mandou uma mensagem a Joabe: envia-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi indagou dele como ia Joabe e o povo e a guerra. Depois Davi disse a Urias: desce a tua casa e lava os teus pés. Urias saiu da casa do rei e depois recebeu um presente do rei. Mas Urias dormiu à porta da casa do rei com todos os servos do Senhor e não foi para sua casa. Então aqui, não sei se você percebeu, Davi estava armando para cima do seu amigo Urias, esposo daquela mulher que ela havia pecado com ela, não é? Betseba. E Deus não permitiu que Urias deitasse com sua própria mulher, porque ninguém consegue enganar Deus, ninguém consegue trapacear Deus. Às vezes as pessoas usam a própria palavra para pecar, né? Eu chamo a sua atenção, muito cuidado. Não use a palavra de Deus para você ficar pecando. Aí no versículo 10, informaram disso a Davi. Urias disseram-lhe: não desceu à sua casa. Davi perguntou a Urias: não chegaste de viagem? Por que não desceste à tua casa? Urias respondeu a Davi: a arca, Israel e Judá habitam em tendas. O meu chefe Joabe e os meus servos do meu senhor acampam em campo raso. Irei eu à minha casa para comer e beber e deitar-me com minha mulher? A gente observa aqui o que é fidelidade. A gente observa aqui o que é uma pessoa ser fiel e preocupar com o outro, com a necessidade do outro. O que é a diferença de uma pessoa que está na presença de Deus e a pessoa que não está na presença de Deus? Às vezes até um cristão, mas não está na presença de Deus. Então é por isso que a Bíblia nos orienta: vigiai e orai, para não cair em tentação. Olha que exemplo de Urias, de unidade, de amor, de fidelidade. Exemplo para mim e para você. E ele diz, continua dizendo: e por tua vida, por tua própria vida, eu não faria tal coisa. Olha para você ver a fidelidade de um amigo. Como você está sendo com seu amigo? Com sua família, com seus filhos, com sua esposa, com seu esposo, com a igreja? Então Davi disse a Urias: fica hoje ainda aqui, e amanhã despedirei. Então Davi, naquele momento, ele estava desviado, distanciado de Deus, porque ele sabia que a mulher de Urias já estava grávida. E ele queria colocar a culpa em Urias, falando que o filho era de Urias, e Deus não permitiu. Urias ficou ainda aquele dia e o dia seguinte em Jerusalém. Davi o convidou a comer e beber em sua presença e o embriagou. Quando a pessoa está desviada, é um perigo. Quando o crente está fora da presença de Deus, é um perigo. À tarde, Urias saiu. Olha o que a palavra fala. Urias saiu, deitou-se em sua cama, no mesmo lugar em que dormiam os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Então, na manhã seguinte, Davi escreveu uma carta a Joabe e remeteu por intermédio de Urias. Entregou a carta ao próprio Urias, a sua sentença de morte. É para você ver o que é a maldade no coração de uma pessoa que está longe de Deus. Escreveu ele na carta: coloca Urias no ponto mais perigoso da batalha e retirem-se, deixando-o só, para que seja ferido
e venha morrer. Joabe, que supervisionava a cidade, pôs Urias no lugar onde ele sabia estarem os guerreiros mais valentes. Os que defendiam a cidade saíram para atacar Joabe, e houve vítima na tropa, entre os servos de Davi. E Urias, o heteu, morreu também. Joabe mandou a Davi um relato sobre todos os pormenores da batalha, e deu esta ordem ao mensageiro: quando tiveres acabado de contar ao rei todos os pormenores da batalha, se o rei se enfurecer e perguntar: por que vos aproximaste da cidade para lutar? Não sabíamos que iriam atirar do alto da muralha? Quem matou Abimeleque, o filho de Jorobal? Não foi uma mulher que atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximaste da muralha? Então dirás: o teu servo Urias, o heteu, morreu também. O mensageiro partiu e, logo à chegada, relatou a Davi toda a mensagem que Joabe havia encarregado. Davi encolorizou-se contra Joabe e disse ao mensageiro: olha, então a gente tem que tomar muito cuidado com nossas decisões, nossas atitudes. Por que chegaste tão perto da muralha da cidade para o combate? Davi estava totalmente desviado aqui, meu amigo. Dando continuidade à leitura. Não sabíeis que iriam atirar do alto das muralhas? Quem matou Abimeleque, o filho de Jerobal? Não foi a mulher que lhe atirou uma pedra de moinho do alto da muralha e ele morreu em Tebes? Por que vos aproximaste da muralha? Então o mensageiro respondeu a Davi: aconteceu que eles nos atacaram de surpresa, numa saída em campo aberto, e nós os fizemos recuar até a entrada da porta. Mas os arqueiros dispararam do alto da muralha sobre os teus servos, e alguns dos teus servos do rei caíram mortos, e o teu servo Urias, o heteu, morreu também. Então Davi disse ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não te preocupes com esse caso, a espada devora tanto num como no outro lado. Redobra o ataque contra a cidade de Troia. Anima-o assim. Logo que a mulher de Urias soube que o seu esposo Urias morreu, ficou de luto por seu esposo. Terminados os dias de luto, Davi mandou buscá-la, levou-a para sua casa e a tomou por mulher. Ela lhe deu um filho, mas a ação que Davi praticara desagradou a Yahvé. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, você que nos assiste ou nos ouve, nós encontramos aqui uma história real, verdadeira, para nunca ser seguido. Então, o guerreiro deixou de ir para a guerra, ficou no conforto da sua casa e foi atraído pelos olhos pelo pecado, e foi atraído por um descuido de uma mulher, talvez sem maldade. Nunca se sabe o coração do ser humano, só Deus. O certo é que Davi, um rei, um exemplo, um homem segundo o coração de Deus, no seu momento de falta de vigilância, cometeu uma atrocidade, cometeu vários crimes, vários pecados, várias mentiras, vários enganos. E às vezes as pessoas estão vivendo dessa forma. Elas erram e querem culpar o outro, causam morte, causam destruição, causam guerra. E no mundo que estamos vivendo, nós precisamos vigiar e orar. Não é? Procure uma igreja, vá congregar, vá adorar a Deus, vá ler a Bíblia, porque o inimigo de nossas almas, ele tem laços armados para todos nós. Tem pratos de lentilha que simboliza oferendas de Satanás, pecados que aparentemente não trará dano nenhum. As pessoas estão se autodestruindo, destruindo o corpo, o templo e morada do Espírito Santo. Deus fala concernente a tantas outras coisas, bebidas alcoólicas, prostituição.
todo tipo de pecado. Não tem pecadinho, não tem pecadão. E as pessoas querem barganhar com Deus, mas que Deus tenha misericórdia de mim e de você, é minha oração. Que Deus possa curar sua mente, possa restaurar a sua espiritualidade, a sua santidade, e que você venha abandonar aquilo que não agrada a Deus. Você venha abandonar a prostituição, venha abandonar as bebidas alcoólicas que Deus reprova, né? Se você for ler Apocalipse, não herdarão o reino dos céus os prostitutas, prostitutas, né? Quem bebe, quem consome bebida alcoólica. Deus proíbe isso. Está em Apocalipse, é no Novo Testamento. Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de você. E se você precisar de uma oração, vou deixar na descrição desse vídeo o contato para você nos ligar, mandar uma mensagem, ou fazer uma visita na sua casa, se for possível. E nós estaremos orando por você. Um grande abraço, eu sou o missionário Edivaldo Brito. Que você possa compartilhar isso com seus amigos, suas amigas, seus familiares, né? Deixar o seu like, curtir, nos ajudar na divulgação. Porque é um propósito nós entrar nos lares através da palavra de Deus. Como você observa, é um simples vídeo, né? Sem edição, sem estúdio profissional. O mais importante é a palavra. É a palavra, a Bíblia Sagrada, ela que liberta, que cura e nos leva para o céu. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Que Deus continue te abençoando em Cristo Jesus. Tá certo? Fica com Deus. Um beijo no seu coração. Te amo em Cristo Jesus. Tudo de bom para você e sua